Olá, muito boa noite a você que acompanha a programação aqui do Canal 16. A gente está começando mais um programa Educação e Debate, que é um programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, e a gente sempre traz assuntos aí importantes para o magistério municipal, mas também de importância e relevância para a comunidade de Passo Fundo. E no programa de hoje a gente traz um assunto que é de extrema importância para os professores, porque as escolas municipais estão passando pelo processo de eleição que escolhe os diretores que vão gestar as escolas no próximo triênio. E no programa de hoje a gente fala sobre gestão democrática, que é um assunto que fica bastante em pauta na época das eleições de direção e que às vezes a gente não sabe exatamente o que é. Para esclarecer para a gente o que é esse modelo que busca consultar pais, alunos, funcionários, professores, toda a comunidade que envolve uma escola, a gente recebe a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Antonino Xavier Oliveira, professora Vera Mondim, também o dirigente do CMP Sindicato, professor Eduardo Albuquerque. Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Educação e Debate. Boa noite. Prontos para falar sobre essa conquista, que é a eleição de diretores nas escolas municipais. Boa noite, Ingra, boa noite, Vera, boa noite, telespectadores. Vamos debater sobre esse assunto, que ele é fundamental não só na época de eleição, mas durante todo o processo, né, dos 3 anos que virão. Uma conquista, né, Vera? Porque é algo recente, na verdade, né? A gente sabe que por muito tempo os diretores de escolas, em especial as escolas públicas, eram indicados, né, e não eleitos. O que representa para uma escola poder escolher o seu representante? Vera, você que já trabalha há um bom tempo como diretora do Antonino, né? Isso. Eu considero que seja a conquista do seu espaço. A escola, ela é o espaço da comunidade, ela está inserida na comunidade e ela deve servir a essa comunidade, né, aonde a escola pertence. A escolha da direção que vai conduzir, ela obviamente precisa passar pelos segmentos dos pais, que eu acho muito importante, dos colegas, professores e funcionários, e aqueles que são os maiores interessados e que frequentam os alunos. Então, a eleição de diretores, a garantia, né, dessa gestão democrática, eu acho um dos pontos muito fortes para que a comunidade permaneça e se sinta pertencente à questão da escola. A eleição de diretor, ela veio em resposta a um processo que nós tínhamos há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que era a indicação dos professores que seriam os diretores. Essa normalmente era uma indicação política, onde o governo, né, que estava no poder fazia essa indicação. Então a eleição ela veio democratizar esse espaço. Mas ela não pode, quando se fala em gestão democrática, não pode se entender tão somente como a eleição do diretor. A gestão democrática ela é muito mais ampla e ela requer a participação desses segmentos que a Vera falou, tanto da comunidade, dos professores e dos alunos, não só no dia da eleição, mas ela requer que esses 3 segmentos sejam participantes do processo por toda a sua vida escolar, pelos 3 anos e pelos próximos anos que essas professoras, essas gestoras estarão administrando. Então é muito importante que as pessoas se apropriem desse conceito, e porque nós temos erroneamente no Brasil a ideia de que democracia é tão somente a eleição, seja do presidente, do governador, do prefeito ou do diretor. E não é bem assim. Nós temos a participação dos segmentos, ela é fundamental para a construção de uma educação de qualidade. Então é isso que nós temos que ver como gestão escolar e gestão democrática. Na prática, então, o que seria gestão democrática? Como que se dá, então, a participação de todos esses segmentos? Porque a ideia que se tem, muitas vezes, é que é o diretor que manda no resto da escola, né? E a gente sabe que existe, além do diretor, toda uma equipe de gestão. E com esse modelo de gestão democrática acontece, então, a participação desses segmentos. Mas na prática, Vera, você que é diretora, como que acontece essa participação? Na prática é a aplicação daquilo que você se propôs
na época da eleição, que passa pelo crivo. No momento da eleição, teu plano de ação passa pelo crivo desses segmentos. É a primeira ação da gestão democrática, é você ser eleita pela sua comunidade. E o segundo passo é você realmente conseguir compor as tuas atitudes em decisões coletivas. Quando você precisa tomar uma decisão quanto à aplicação de verbas, quanto a qualquer mudança de horário, quanto a alterações da vida escolar ou qualquer outra coisa do cotidiano, que a comunidade, todos esses segmentos que foram parceiros na sua eleição, sejam consultados e ouvidos. Então, essa gestão ela precisa continuar dessa forma, né? Consultando, ouvindo, sempre pais, professores, alunos e funcionários, eles têm uma opinião que pode ser dada, talvez não seja naquela linha que você queira, e nessa crítica ou nessa condição você possa mudar alguma coisa. A aplicação das verbas é uma coisa, um dos itens que é muito importante a participação da comunidade, porque às vezes a gestão enxerga uma questão financeira prioritária e a comunidade talvez tenha outra expectativa. Então essa consulta e esse consenso é primordial na questão da gestão democrática. Eu acho que isso tudo passa pelo diálogo, né? Quando você constrói uma gestão democrática, você está dizendo que todos esses segmentos eles têm o direito e eu diria até o dever de opinar e serem ouvidos. No momento que essa gestão não é democrática, as decisões passam a ser tão somente autocráticas, ou seja, o diretor assume o poder e começa a dar ordens ao seu bel prazer. Isso normalmente acaba não funcionando, porque ele não ouviu esses segmentos tão importantes da sociedade que constroem toda uma escola. Então, eu acho que a palavra-chave é o diálogo. E esse diálogo ele tem que se dar sempre junto ao respeito às diversidades de pensamento. E quando eu falo aqui diversidade, talvez a gente venha abordar um pouquinho mais, além do termo diversidade que a gente encara quando se fala das diferenças, nós temos que ver a diversidade do pensamento do aluno, como a Vera disse. Pode ser que o aluno ele veja a necessidade de uma forma diferente do diretor e que seja diferente dos pais e às vezes é diferente dos professores. Aí que entra o bom gestor e que ele vai fazer essa conciliação. E aí a escola ela caminha sempre num nível de harmonia e as conquistas e os ganhos para todos começam a acontecer. Sempre bom lembrar que todo o gestor que assume, ele trabalha com um orçamento precaríssimo. As verbas são muito precárias para o ensino público, então ele tem que ter um consenso de fato onde esse dinheiro vai ser aplicado, porque tu errou num determinado investimento ali na tua escola, com certeza você vai ter problemas ali na frente no andar da tua gestão, nas relações internas da escola. Então é uma tarefa dificílima, ainda mais hoje, né, Vera? Num ambiente que a gente tem notado de sociedade hoje está andando para um caminho da violência, da falta do diálogo, e isso muitas vezes não é muito diferente na escola, porque a escola faz parte da sociedade. Então eu vejo que esse profissional ele é importante, ele tem que ter muita habilidade, capacidade de ouvir, capacidade de coordenar e capacidade de tomar as decisões que sejam pertinentes a todos os grupos. E são diversos os desafios que são enfrentados, né? Além da falta de verba, não deve ser muito fácil de conseguir que essa participação aconteça de fato, né? Principalmente por parte... Os alunos estão lá todo dia, mas a gente sabe que muitos pais trabalham em períodos que muitas vezes fica difícil de acompanhar a vida escolar. Como fazer com que essas famílias, a comunidade, tenham a escola como referência e se vejam parte a ponto de participar desse processo, Vera? Porque se não se sente pertencente, também não se sente à vontade para participar da construção da escola, né? Nós temos uma experiência muito boa no Antonino, de um resgate da comunidade, onde a escola, em alguns momentos, ela não servia para aquela comunidade. Era uma escola onde vários alunos da própria comunidade eram excluídos por uma proposta que não se encaixava para aquela realidade. Na reformulação da proposta, conseguimos fazer uma escola acolhedora e aberta,
Hoje a comunidade sabe que a escola é da comunidade e que no momento em que eles precisarem, indo até a escola, eles não precisam marcar a hora para chegar lá. No momento em que eles estiverem lá, eles serão atendidos ou pela direção ou por algum outro funcionário, por alguém que possa dispor para saber qual a necessidade naquele momento. Então eles sabem que podem contar com a escola, não só nos momentos da questão da vida escolar, em outros momentos também, porque é uma comunidade que precisa de assessoria, tem outras questões. Por exemplo, agora, as vagas hoje são conseguidas através da questão online. A comunidade não é uma comunidade que tem um acesso à internet de uma forma assim fácil, né? Que é o caso da maioria das escolas municipais, né? Já que ficam nas periferias. Com certeza. As comunidades das periferias, elas não têm um acesso à internet como nós, talvez, né? E uma classe mais privilegiada. Onde é o ponto de internet, talvez na escola, que nem é tão bom. Então, essa comunidade, ela busca, através da escola, essas informações e esses acessos. Isso também faz parte daquilo que a gestão pode oferecer. E assim, a busca e a abertura disso faz com que as famílias, no momento em que a escola diga, estamos nesse momento precisando dos pais para compor uma ideia ou compor aquilo que vai se fazer no ano, eles vêm. Naquela humildade, naquela questão de poder contribuir, né? Eles vêm para ouvir e dizer, não, pode ser assim, ou talvez teremos que mudar alguma coisa aqui. Não é tão fácil, mas você precisa fazer um trabalho para acolher. É uma realidade diferente em cada escola, né? Mas a gente sabe que em umas é um pouquinho mais difíceis do que outras, né, Eduardo? A gente que circula bastante pelas escolas do município, e eu particularmente tenho acesso a escolas particulares, né? Eu já trabalhei, conheço um pouquinho da realidade das escolas estaduais. Exatamente, são realidades distintas, elas variam muito de acordo com a região que a escola está situada, ela difere no nível socioeconômico dos pais, mas como a Vera disse, seja qual for o nível socioeconômico ou o grau de instrução desses pais, quando você fala em escola pública, eles têm todo o direito de participar e opinar. É óbvio que o gestor ele deve entender, muitas vezes, a limitação de um pai que tem um desejo e às vezes não consegue expressá-lo de uma forma que nós estamos acostumados, mas enfim, ainda tem uma demanda daquele pai, ele quer alguma coisa e cabe ao gestor a perceber essa sensibilidade e esses detalhes. Nós temos aqui, dificilmente alguma escola do município fica na zona central. Então, como você falou, nós atendemos a periferia. Os professores de educação infantil, ensino fundamental, são aquelas que dão toda a base para essas crianças irem para o ensino médio. Está nas mãos dos profissionais, tanto da gestão, como das professoras que estão no dia a dia na sala de aula. E muitas vezes temos problemas difíceis de contornar, em função de coisas que acontecem e que são peculiares da escola, né, Vera? E aí entra a figura de novo do diretor de saber conciliar esses conflitos, que eles são muitos, né? E diga-se de passagem, não são só nas escolas de periferia. Todas as escolas do Brasil, seja particular ou pública, têm conflitos, como é a nossa sociedade de um modo geral. Ela gira em torno de conflitos que tem que ter pessoas capazes de trazer a solução. Vera, como que aconteceu na tua vida de você se tornar diretora do Antonino? Você sempre almejou se tornar diretora? Porque a gente sabe que alguns professores iniciam a sua carreira, claro, pensando em se tornar diretores. Outros querem ficar para sempre na sala de aula, né? Então a gente tem muitos perfis de professores. Como que você chegou à direção da escola? Olha, eu sou formada em educação física, eu tenho após na questão de gestão, que eu fui fazer bem mais tarde. Na escola Antonino, eu estou há 26 anos. Então, eu trabalhei durante 20 anos com sala de aula, que é uma coisa que eu adoro. No estado, me aposentei sempre na sala de aula, trabalhei sempre com aluno. É uma coisa, algo assim que dá aula, me realiza muito, eu tenho uma relação muito legal com os alunos. E aí, num certo momento, onde as escolas menores, elas
vão fazendo um funil, as pessoas vão permanecendo na escola, vão se identificando com a escola, vão lutando pelaquela proposta e vão fazendo as buscas necessárias e aquela comunidade acaba te indicando como uma das lideranças. E num determinado momento eu fui para a coordenação, assim, num afunilamento de pessoas dentro da escola, que é um quadro não muito grande, e numa sequência, né, de saída de outros gestores que me antecederam e que também lutavam pela mesma proposta, que isso eu acho muito importante. Eu fui eleita porque eu defendia essa proposta pedagógica que até hoje está na escola. Então, se a comunidade não quisesse isso, provavelmente eu não teria sido colocada. Então, eu represento realmente uma mudança e uma proposta que a comunidade acatou e concordou. Então, eu vejo que agora também na próxima eleição, a proposta se faz muito presente. E essa proposta é o que vai dizer o que a comunidade vai eleger para os próximos 3 anos. Que proposta ela quer. Que você não concorre agora nesse ano, né? Não, a nova lei agora, essa alteração, ela permite ao gestor uma eleição e mais uma condução no cargo, né? Diferente do que acontecia em outros anos, onde o gestor poderia ficar até 20 anos no cargo, né, sendo reeleito. Então, agora, a nova lei, ela te conduz a uma eleição e somente uma reeleição, o que eu concordo. Eu acho que esse giro, né, é saudável, né? Exato, eu acho que essa oxigenação nas escolas, ela é boa. Se você foi boa, daqui 3 anos você pode concorrer novamente, mas eu, no meu caso, o ano que vem, eu estarei daí, então, me aposentando, né? Coisa boa. Então vamos ver assim, mas quanto a essa questão da proposta, para mim é muito claro, não é a pessoa que se elege, e sim a proposta que ela carrega. Vera Eduardo, vou pedir licença para vocês, a gente vai para um breve intervalo, em seguida volta com mais Educação e Debate, hoje falando sobre gestão democrática. Até mais. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. Programa Educação e Debate, que é uma produção do Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara. E no programa de hoje, a gente recebe a diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental, Antonino Xavier, a professora Vera Mondim, também o dirigente do CMP Sindicato, professor Eduardo Albuquerque, que estão conversando um pouquinho com a gente sobre gestão democrática. Afinal de contas, novembro é o mês de eleições para a direção das escolas. E quando a gente fala no funcionamento da escola, a gente também não pode deixar de comentar fatores externos à eleição de diretores e ao funcionamento decidido pela gestão escolar. E quando eu falo sobre isso, eu não tenho como não conversar com você sobre projetos no sentido da linha Escola Sem Partido, porque vieram à tona novamente no último período, após o resultado das eleições, onde uma deputada eleita no estado de Santa Catarina pediu para os alunos gravarem as aulas dos seus professores, filmarem, mas num pedido meio que incitando até um certo ódio contra o magistério. A gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul existe uma lei estadual, né, que proíbe o uso de celular em sala de aula, mas eu queria saber de vocês, assim, como que vocês veem um ataque, porque não deixa de ser um ataque aos professores, além dos ataques que já sofrem diariamente trabalhando numa escola precária, os professores do estado, por exemplo, com seus salários parcelados, esse tipo de ataque sendo incitado por uma deputada eleita. Eu vejo isso com muito receio, porque nós estamos lidando, na verdade,
um gestor que vai assumir para o próximo triênio, no caso aqui do município, ele já vai ter que lidar com uma série de problemas. É o problema da falta de estrutura das escolas, o problema da falta de recursos das escolas, já são os problemas normais que tem no dia a dia da falta de professores nas escolas, enfim. O gestor ele tem problemas que ele precisaria ficar não 8 horas, mas talvez 15 horas na escola para resolver todas as demandas. E soma-se a isso, como você disse, projetos externos à escola, que vêm não para contribuir para a melhora da gestão, ou para a melhora das relações, ou para melhorar a qualidade da educação. São projetos que vêm justamente ao contrário, eles vêm criar mais um problema dentro da escola. Então, quando uma deputada recém-eleita incita os seus possíveis alunos no Brasil a filmarem alunos, o próprio presidente eleito fez essa fala também no primeiro dia, na segunda-feira, fez essa fala para que filmassem os professores. Ora, nós estamos de fato com um problema muito sério, porque essas relações de sala de aula, quem conduz uma sala de aula das 7h30 ao meio-dia, sabe bem o quanto que tu tem que ter de jogo de cintura, de habilidade, de capacidade de liderança dentro de uma sala de aula para manter alunos sentados por 4 horas. Então é muito difícil esse trabalho. Só que projetos como esse não nos ajudam. E nós, quando debatemos essas questões, nós justamente, o primeiro questionamento é: no que esse projeto poderia nos ajudar? Em absolutamente nada, a não ser acirrar ainda mais essas relações sociais que a gente viu durante as eleições e que parece que depois das eleições elas não diminuíram. Nossa sociedade ela está numa polarização, num nível já quase de violência explícita, velho. Nós já tivemos casos de agressões desse ou daquele grupo. Ou seja, uma sociedade que caminha para um nível de violência nunca antes percebido. Vem ainda um projeto que cria mais problemas, muito mais problemas do que soluções. É óbvio que nós não podemos aceitar. E para que esse meu discurso não fique no âmbito somente das palavras, eu trago um exemplo prático. Por exemplo, nesse projeto da Escola Sem Partido, que nós estamos estudando profundamente, a Vera tem conhecimento, todos nós profissionais, nós estamos atentos a isso. Tem um artigo que diz lá o seguinte, que qualquer um pode fazer uma denúncia do professor, preservado o seu anonimato. Isso quer dizer delação. Então qualquer um, absolutamente, pode ser um aluno, pode ser um colega teu. Qualquer picuinha pode ser virar o teu diretor, inclusive o teu coordenador, os pais, não gostei muito daquela fala daquela professora, eu posso ligar para o Ministério Público, não preciso dizer quem sou, não preciso apresentar provas dessa minha delação, e o professor já está enrolado em ter que dar sérias explicações para as autoridades. Então é um projeto descabido, que ele não vai contribuir para a melhora da educação, ele vai criar mais embrólios do que nós já temos em termos de relações dentro de sala de aula. Ele cria, Vera, um temor por parte do professor, porque nesse projeto ele explicita algumas questões. Tu não pode falar de gênero, tu não pode falar de questões religiosas, políticas muito menos, tu não pode falar sexual, né? Questão sexual, nem falar. Ou seja, o professor vai ficar em dúvida e diz inclusive o projeto que é para respeitar os pontos de vista das famílias e dos pais. Partindo desse princípio, nós vamos ter dúvida até de uma festa de São João. Porque a festa de São João, ele celebra um santo, um São João, que é só a Igreja Católica. Talvez os evangélicos não gostem de você estar celebrando São João. A festa do Halloween, agora do dia 31, que é uma festa sem nenhuma pretensão, é apenas educativa, ela está sob questionamento, porque é uma cultura estrangeira que não tem nada a ver com os preceitos dos pais aqui brasileiros. Então, eu gostaria que as pessoas que nos ouvem percebam da gravidade que é uma lei como essa para a escola e para os seus filhos. Porque nós vamos criar, na verdade, pessoas completamente desprovidas de algum tipo de raciocínio. Os alunos não terão mais as oportunidades de conhecer todas as possibilidades, de forma alguma. Então é muito preocupante. Eu me entristece muito e assim, não consigo reconhecer
uma sociedade que hoje elege como seu inimigo o professor, a escola. Eu não consigo, assim, conceber essa questão, que para mim, hoje, se ainda existe uma trincheira de luta pela sociedade e pelos aqueles que têm um pouco menos de oportunidade, ainda é a escola. E ali entram todos sem filtro, entram todos e ali é oferecida a oportunidade de igualdade e dali saem muitos cidadãos. Então não consigo entender por que a sociedade hoje se volta contra a escola e contra o professor. Que de dignidade é a última trincheira que o aluno tem. E talvez o professor ainda seja o último cidadão de bem que o aluno tem como referência. Se começassem a ir efetivamente nas escolas e ver aquilo que está acontecendo, a luta dos professores para salvarem diversos alunos e para ter uma sociedade decente, a luta que uma escola faz, talvez pudessem fazer um projeto decente e não esse aonde chega a criminalizar a questão do professor. O professor dentro da escola hoje tem feito milagre e só não sabe disso quem não frequenta a escola do seu filho. Só não sabe disso aquele pessoal do executivo que não está lá dentro do pé da escola. E do legislativo. Do legislativo, principalmente, né? Principalmente. O legislativo deveria sim acompanhar, porque é inaceitável que o professor seja posto como uma pessoa do mal. Não é possível se aceitar isso. A nossa sociedade só vai beirar a demência com essa questão. Eu acredito ainda que as pessoas que foram formadas por escolas públicas e escolas também particulares, porque essa lei abrange a todas, consigam raciocinar e ver. Eu não consigo entender se numa proporção de que hoje se busca no mercado, em todas as formas, né, pessoas críticas, pessoas que saibam se posicionar, pessoas que busquem uma opinião, pessoas que tenham uma opinião e que saibam. E aí isso é formação de quem? A escola conseguiu isso através de muitos anos e de muita luta. E agora, então, não serve mais isso. Precisamos respeitar as famílias, respeitamos de todas as formas. Sempre respeitamos. Sempre respeitamos. O que nós alegamos para uma criança que vem de uma família totalmente desprovida de qualquer noção de cidadania, a gente informa a essa criança aquilo que ela tem direito, aquilo que ela tem dever e que ela pode ser um cidadão do mundo. Então eu não consigo entender por que hoje está eleito o professor como inimigo da sociedade. É um equívoco tão grande que eu acredito que vamos pagar muito caro por essa questão. E tem uma questão que é a justificativa desse projeto em especial da Escola Sem Partido. Basicamente eles se embasam de que os professores são doutrinadores de uma ideologia marxista. Vejam o nível de paranoia que nós chegamos nessas falas e nesse discurso. Ora, eu trago aqui para vocês um dado, e eu acho sempre bom de trabalhar com dados para destruir completamente essas argumentações estapafúrdias. Ora, se fosse verdade que nos últimos 20 anos tivéssemos tido uma doutrinação ideológica marxista nas escolas públicas, nós não teríamos eleito um presidente da extrema-direita. Gente, não faz sentido. Nós teríamos uma votação maciça na esquerda ou centro-esquerda. E não foi verdade. Jovens de 16 a 30 anos votaram maciçamente num candidato da extrema-direita. Então esse argumento ele é pífio, ele não se consolida em uma discussão mínima com relação a esse projeto. E como a Vera disse, eles tentam nos tirar aquilo que nós temos de mais precioso. Porque o professor, e eu posso falar pelos professores municipais, são altamente qualificados. A grande maioria com pós-graduação, nós temos 200 professores já com mestrado, uns 15 com doutorado que estão na rede ainda, são qualificadíssimos, não só no aspecto técnico, mas também são pessoas dotadas de humanidade suficiente para entender isso que a Vera trouxe. Um aluno que vem de uma família, e aí quando se fala em família, todo mundo pensa, aquela família toda organizadinha. Não é a família de Margarina. Gente, não, a família da Margarina, da Mila, lá, não sei qual era o nome da Margarina,
ela não existe, ou se existe, é muito pouco. Nós temos problemas sérios de pais que estão ausentes, mães que estão presas, ou ambos estão alcoolizados, ou na prostituição, ou no roubo, ou então são crianças que vivem com o tio. Criadas por avós, Criadas por avós, é muito grande o número. Temos crianças abusadas em casa que a gente recebe na nossa escola. E eles querem nos tirar justamente essa capacidade que nós temos de entender essa criança. E de saber que quando ela te cria um problema em sala de aula, é bom dar uma verificadinha no histórico dessa criança. E não simplesmente, como eu vi a fala, tu não se adaptou, tu elimina. Não, gente. Seres humanos, crianças em especial, tu não elimina desse processo. Tu tem que investir nela até o fim. Porque nós não podemos, como professores, abrir mão dessa nossa prerrogativa, de ajudá-los, como a Vera disse, reforçando, a fazer com que eles sejam cidadãos livres, que tenham consciência dos seus direitos e dos seus deveres. Possam se incorporar na sociedade? Exatamente, eu tenho esse direito de participar, eu quero as minhas oportunidades, é isso que nós fazemos. Então, os professores, esses projetos tendem a nos tirar essa nossa prerrogativa. E isso é sério, né? Não só esse projeto, assim, alguns projetos também como algo que pipocou durante as eleições, que é a proposta de ensino à distância para alunos do ensino fundamental, né? Chega até a ser meio difícil a gente ter que conversar sobre isso em 2018, num cenário onde a gente vê a importância da figura do professor perto dos alunos e da escola, né? O papel que a escola tem na vida dos alunos, que a gente tira completamente de uma criança quando a gente destina ela a ter sua educação pela internet, né? Eu acho assim um absurdo tão grande, e volto a dizer que muitas pessoas que não entendem absolutamente nada de educação hoje estão tentando colocar uma direção, uma mudança na educação. Fazer projetos sobre Exato. Eu vejo, por exemplo, a criança sem a questão da afetividade, sem a questão do incentivo e sem a questão presencial, ela não vai conseguir se alfabetizar. A opção da família querer alfabetizar ou da família querer educar essa criança em casa, ela deve ser, talvez, reportada a 1%, 2% da nossa população. Né? Não cabe, por exemplo, isso para um grupo maciço de crianças, que hoje ainda não estão todas dentro da escola, apesar do ensino ser, né, obrigatório, universal, que deve estar em todas. Então, eu não consigo ver isso de uma forma assim, palpável, não consigo enxergar. A educação, principalmente para a criança, ela precisa ser diária, afetiva, ela precisa conviver com outros. A escola, ela educa para grupo. A criança vivendo isolada e sozinha, ela já não tem, num primeiro momento, a questão de sociedade. Porque o teu primeiro grupo social são os teus colegas ali, né, de convivência para uma sociedade, tirando a família. E às vezes você consegue aprender a respeitar e a conviver somente lá na escola. Nós temos relatos de pais que dizem: professora, aqui na escola meu filho é outro. Digo, aqui na escola o seu filho para nós tranquilamente, né, tem os seus direitos e os seus deveres. Eu não aguento, eu não consigo lidar com ele. Né? Então, você veja aquilo que a escola pode fazer. E não, é inaceitável. Eu acredito que a educação à distância, a nível de ensino superior, isso é outra discussão. Você já está formado como cidadão, você pode ir em busca daquilo que quer. Mas, para a criança, é inaceitável essa ideia. Realmente, eu não vejo assim essa possibilidade, e acho muito absurdo aquelas pessoas que colocam a culpa na escola daquilo que tem vindo muitas vezes da família. Daquilo que tem vindo muitas vezes de ideias que vêm da família e que a escola consegue, em vários momentos, solucionar. Porque a escola tem solucionado muitos problemas para a sociedade. Nós temos mantido na escola muitos alunos que em outros tempos seriam colocados para fora da escola e seriam os primeiros a estarem causando toda uma violência na situação de bairro que eu falo. Cada escola municipal é responsável
por aquilo que faz dentro da sua comunidade. Quando você coloca alunos para fora, dizendo que eles não servem para a escola, eles não servirão para a sociedade também. Serão pessoas banidas da única possibilidade que eles teriam, que seria através da escola. Então eu defendo demais essa questão. A escola precisa se adaptar e os professores nesse momento, eles têm sido assim, imbatíveis para que se tenha uma sociedade decente. Porque dentro da escola se luta contra a droga, contra a violência, se luta contra qualquer tipo de preconceito e se torna isso uma convivência harmoniosa, uma questão de respeito. Não se fala o que é para você ser ou deixar de ser. Se fala que você deve respeitar aquilo que o outro tiver a sua opção e a sua opinião. Isso é uma civilidade. Não consigo entender as pessoas que vão contra isso e contra a escola. E eu acho que as pessoas deveriam ir mais à escola de seus filhos. Deveriam participar mais para ver o que realmente está acontecendo. Porque a mídia tem divulgado somente coisas ruins. E as escolas fazem coisas maravilhosas. Os professores têm sido imbatíveis na luta de uma boa sociedade. E estão sendo taxados, como tu diz, né, de ideológicos e partidários e outras questões. Então, acho que a sociedade precisa rever esses conceitos. Professora Vera Gondim, professora Eduardo Albuquerque, a gente já vai chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês hoje e lembrar que no próximo dia 21, então, de novembro, acontecem as eleições e dia 19 de dezembro, a posse dos novos diretores das escolas municipais. Eu só queria me despedir bem rapidamente, quero mandar um abraço muito fraterno a todas as professoras da Escola Francisco Biancini, lá do Jaboticabal, da Escola de Educação Infantil, que já é um caso que veio para a mídia, à tona na mídia, injustamente estão sendo acusadas de maus tratos, e eu quero me solidarizar a essa escola, a atual direção e as professoras que eu conheço basicamente todas, e sei do trabalho comprometido que elas têm com aquela comunidade por mais de 10 anos. Então, meninas, um abraço a vocês, fiquem firmes, porque essas acusações injustas serão de pronto comprovadas que vocês de fato só fazem um grande trabalho. Então, eu agradeço e boa sorte a todas as direções que vão concorrer, né, as professoras que vão concorrer. Certo, obrigado. Obrigado, Vera. Obrigado pelo convite. Em defesa da educação, sempre à disposição. Bom, a gente volta na próxima semana, então, com mais Educação e Debate, que é um programa produzido pelo Sindicato dos Professores Municipais aqui de Passo Fundo, o CMP Sindicato, em parceria com a TV Câmara. Na próxima semana a gente volta com mais assuntos de importância aqui para a cidade de Passo Fundo, ligados à educação pública de qualidade. Até mais e fique com programação de qualidade da TV Câmara. Boa noite.